Começando a leitura pelo comando, com base no gráfico obtido, o menor preço P em R$ 1.000, para o qual pelo menos 50% dos apartamentos apresenta preço inferior a P, é. Então, vou marcar isso aqui, ele quer o menor preço P em R$ 1.000, para o qual pelo menos 50% dos apartamentos apresenta preço inferior àquele P. Bom, um casal está planejando comprar um apartamento de 2 quartos num bairro de uma cidade e consultou a página de uma corretora de imóveis, encontrando 105 apartamentos de 2 quartos à venda no bairro desejado. Eles usaram o aplicativo da corretora para gerar a distribuição dos preços do conjunto de imóveis selecionados. O gráfico ilustra a distribuição de frequência dos preços de venda dos apartamentos desta lista, em R$ 1.000, no qual as faixas de preços são dadas por 300 a 400, 400 a 500, 500 a 600, 600 a 700 e daí por diante até chegar em 1.200 a 1.300. Tá? Uma pausa aqui rápida na leitura, tá? Só para ficar claro aqui. Esses intervalos, quando ele coloca aqui, por exemplo, vamos colocar ali, que é o que vai ser o mais discutido aqui nessa questão, de 700 a 800, tá? Isso aqui significa um intervalo aberto no 700 e fechado no 800. Então aqui a gente está pensando num conjunto de todo x pertencente aos reais, tal que o x seja maior do que aquele 700 e menor do que ou igual àquele 800. Beleza? Então, é um intervalo aberto no 700, fechado no 800. Isso aqui foi colocado pelo seguinte motivo. Porque se você pensa, por exemplo, num apartamento que custa exatamente 800 mil e você não especifica, né, o intervalo, tipo, onde que ele está aberto, onde é que ele está fechado, você não sabe muito bem em qual intervalo ele vai cair, né? Tipo, ele está de 700 a 800 ou está de 800 a 900? Tá, então veja aqui, se aqui é aberto em 700 e fechado em 800 e o próximo é aberto em 800 e fechado em 900, então o apartamento de 800 mil ele vai estar nesse intervalo e não nesse, beleza? Bom, continuando a leitura aqui, a mesma corretora anuncia que cerca de 50% dos apartamentos de 2 quartos nesse bairro, publicados em sua página, têm o preço de venda inferior a R$ 550.000. No entanto, o casal achou que essa última informação não era compatível com o gráfico obtido. Bom, o gráfico que foi obtido foi para essas faixas que estão aqui, e esse gráfico é o que está aqui embaixo, que é o que a gente chama de um histograma. Tá? É um gráfico de barras, só que é um gráfico de barras contíguas, tá? Que são barras coladas, né, lado a lado, porque a gente não está lidando com uma variável discreta, a gente está lidando com uma variável quantitativa contínua, tá? Ou seja, você não tem tipo saltos, eu não estou analisando tipo 300 mil apenas, 400 mil apenas, 500 mil, não. Pode ser 300, 301 e uns quebrados, 302 e uns quebrados, então a gente está olhando toda uma reta real de valores e por isso que essas barras são unidas, formando esse histograma, beleza? Bom, e o que ele quer é, com base no gráfico obtido, o menor preço P em R$ 1.000, para o qual pelo menos 50% dos apartamentos apresenta preço inferior àquele determinado P, é. Galera, vamos lá. Eu vou resolver primeiro com vocês, depois eu vou discutir um pouco alguns detalhes dessa questão, porque essa questão, na minha opinião, é a terceira mais problemática dessa prova do Enem 2021, tá? A gente teve algumas questões difíceis na prova do Enem 2021, mas na minha opinião a gente teve 3 questões que são bem problemáticas. Essa é a menos problemática dessas 3, beleza? Mas primeiro eu vou resolver, eu vou explicar o que o examinador que criou essa questão queria, tá? E depois a gente vai fazer alguns comentários adicionais a respeito do problema que envolve essa questão aí, tá? Bom, o que o examinador queria da gente? Foi dito aqui que para R$ 550.000, cerca de 50% dos apartamentos de 2 quartos nesse bairro tinham valor inferior a esse 550 mil. O que é estranho, porque o 550 mil está mais ou menos aqui, né? Então, se você pega as frequências de apartamentos para cada uma daquelas faixas, né, o que gerou esse gráfico, você vai ver que, pô, são 105 apartamentos, mas você tem 5 que estão nessa faixa aqui, 10 que estão nessa faixa, 5 que estão nessa faixa, 15 nessa faixa, 20 nessa, 15 na próxima, 15 na próxima, 10 na próxima, depois 5 e depois 5. Então, se você somar tudo isso,
5 com 10, 15, com 5, 20, com 15, 35, com 20, 55, com 15, 70, com 15, 85, com 10, 95, com 5, 100, com 5, 105. Beleza, deu 105 apartamentos. Só que para que eu tenha metade dos apartamentos abaixo de determinado valor, com certeza não está aqui no 550. Porque no 550 mil você com certeza tem esses 15 e deve ter alguns dentre aqueles 5. Talvez um, talvez dois, talvez todos os 5, né? Não sei. Mas mesmo que você considere todos os 5, você teria 20, né, abaixo dentre 105. Então está muito longe de ser 50%. Tá? Então, o que o examinador queria que você pensasse nesse caso aqui? Ele queria que você pensasse o seguinte: bom, beleza, são 105 apartamentos. Então, para que eu tenha 105, se eu tenho 105 apartamentos, se eu pensar exatamente em 50% desses apartamentos, isso aqui daria um total de 52,5 apartamentos que estariam abaixo, né, de um determinado valor. Então, o grande lance aqui seria eu chegar nesse apartamento de número 52,5, né, em ordem crescente, tá? Ou decrescente, tanto faz, mas aqui o mais comum é a gente olhar da esquerda para a direita, então vamos pensar em ordem crescente. Então, olha só, eu já tenho 5 que estão entre 300 e 400. Quando eu somar com 10, isso aqui vai acumular um total de 15. Ou seja, eu tenho 15 que com certeza estão daqui do 500 para a esquerda, beleza? Ainda está longe do 52,5. Então, quando eu somar 5 com 10, deu 15. Com 5, deu 20. Com 15, deu 35. Ou seja, até esse ponto, que é os 700, a gente tem já 35 apartamentos. Ainda não chegamos na metade dos 105 apartamentos. Só que quando eu somo aquele 20, essa minha soma vai para 55. Beleza? De novo, se eu pegar aqui 5 com 10, 15, com 5, 20, com 15, 35, com 20, 55. Opa! Então, se eu chegar até aqui no 800, daqui para cá eu tenho 55 apartamentos, que estão de 800 para a esquerda, ou seja, que tem valores iguais ou abaixo daquele 800 mil, beleza? Então, quando ele pergunta, com base no gráfico obtido, o menor preço P em R$ 1.000, para o qual pelo menos 50% dos apartamentos apresenta preço abaixo daquele P, a resposta que ele quer aqui, que foi a resposta que foi divulgada pelo INEP, é esse 800. Porque eu sei que para 800 mil eu vou ter esses valores aqui todos iguais àquele 800 mil ou abaixo daquele 800 mil. Beleza? Que, de certa maneira, é você pensar na ideia da mediana. Porque o que é a mediana? Quando você pega vou pegar um exemplo simples aqui, tá? 1, 2, 3, 4, 5. Você tem esse conjunto de dados aqui. Aí eu te pergunto assim, qual é a mediana dessa distribuição? Bom, a mediana, a gente costuma se referir a ela como o elemento central da distribuição. Ou seja, é esse 3 que está aqui, porque ele quem está no meio, está dividindo em valores abaixo dele e valores acima dele. E a gente costuma dizer, inclusive, numa linguagem estatística, que você tem metade dos valores iguais ou inferiores a 3, metade dos valores iguais ou superiores àquele 3. Ou até mesmo metade dos valores abaixo, metade dos valores acima daquele 3. Só que vejam que não é exatamente metade, porque se você pega esse 3 como mediana, você tem 2 abaixo e 2 acima. Beleza? E o 2 não é a metade dos 5 que você tem aqui. Mas não tem problema, porque essa é a lógica da mediana. É você ter metade dos valores abaixo, metade dos valores acima. E por que eu estou falando tudo isso? Porque essa questão, qual é o grande problema dela? O gabarito dela é letra C, tá? É 800. Eu não acho, tá? E vou chegar lá. Não acho que essa questão tenha que ser anulada, porque já vi outros professores falando que essa questão tinha que ser anulada, etc, etc. Ela tem um problema que poderia gerar a anulação dela, mas que é diferente do que eu tenho visto a galera comentando por aí, tá? Mas já já a gente chega lá. E por que eu estou falando tudo isso, todo esse lance da mediana? Porque tiveram alguns alunos, e inclusive o professor Gabriel Lobo, que também é professor do Mente Matemática, ele só não vai fechar essa prova por conta dessa questão, porque ele marcou 900, um aluno que é um dos melhores alunos que a gente tem lá no colégio que eu trabalho, né, lá no Pódio, aqui em Brasília, que olha só, no final do primeiro ano, em 2020, né, ele tinha completado o primeiro ano em 2020, ele gabaritou a prova do Enem 2020 impresso, tá? Isso no final do primeiro ano. E agora, fazendo o Enem 2021, essa foi uma das questões que ele errou, porque ele também marcou 900.
E uma das alunas mais brilhantes que eu já dei aula até hoje, está no terceiro ano, fez a prova do Enem 2021, né? Concluindo aí o terceiro ano, ela também marcou o 900, tá? E vários bons alunos marcaram o 900. Então, por que que esses vários bons alunos marcaram esse 900, tá? Qual é o problema por trás desse 900? O que que essa galera pensou para marcar o 900? Bom, o que alguns pensaram foi o seguinte: ele deu esses intervalos, né? Inclusive abrindo e fechando em determinados extremos e tal. Então, o que alguns alunos pensaram foi o seguinte: pô, aqui eu tenho 20 valores que estão na faixa de 700 a 800. Mas eu não sei quais são esses 20 valores. Eu não sei, por exemplo, se esses 20 valores são todos iguais ao ponto médio, tipo a 750. Eu não sei, por exemplo, se todos esses 20 valores são iguais ao extremo, que é o 800. Então, alguns alunos se apoiaram nisso. Pensaram assim, pô, será que o examinador queria que eu pensasse que esses 20 podem estar no 800? E aí, se eu pensasse em 800 como sendo o valor que vai ter 50%, né, dos imóveis com valor abaixo dele, isso poderia estar errado. Porque pensa, é como se eu fosse escrevendo todos os valores que estão aqui de 300 até 400, eu vou escrever 5 valores, depois eu escrevo mais 10, depois eu escrevo mais 5, depois eu escrevo mais 15. Por enquanto, eu escrevi 35 valores. Então, eu tenho aqui, tipo, o valor 1, que seria o imóvel mais baixo, né, o mais barato de todos. Então, eu teria ali valor 1, depois valor 2, etc., até chegar no valor 35. E a partir dali, depois que eu passasse desse valor 35, eu teria 800, 800, 800, e esse 800 apareceria 20 vezes, né? E se isso acontecesse, né, supostamente, então não, não faria muito sentido que o 800 mil tivesse pelo menos 50% dos apartamentos com preço inferior a ele. Porque, na verdade, se eu pegasse o 800 mil como referência, só seriam inferiores a ele esses outros 35, o que não chega a 50% daqueles 105 apartamentos. E por esse motivo, alguns alunos marcaram o 900, porque só o 900 é que garantiria que todos, né, ou que pelo menos a metade dos apartamentos estivesse abaixo daquele valor, para o caso em que esses 20 apartamentos dessa faixa dos 700 a 800 fossem todos eles iguais a 800, beleza? Então vejam, por que que eu comentei, quando o Lobo comentou comigo isso lá na saída da prova, né? A gente se ligou para. A gente sempre se liga, né, para poder ver, tirar dúvidas de algumas questões e tal. Quando ele comentou dessa percepção dele, eu falei para ele, falei, cara, eu entendo o teu ponto de vista, eu concordo e tal, com esse lance dos intervalos e tal, terem aberto margem para isso, mas o INEP não vai marcar 900. E por que que ele não vai marcar 900? Porque ele iria contra uma definição estatística, tá? Porque existe uma definição estatística que é exatamente o que está aqui, que é uma definição de P quartis, que já já eu vou mostrar para vocês, e que envolve inclusive a mediana, tá? Então, essa questão, ela, apesar de ser problemática, para mim, ela é a terceira mais problemática. Tem outras duas piores do que ela. A do lava rápido, que a gente, né, vocês vão ver aqui sendo resolvida, seja se você for aluno do Mente Matemática, se você for aluno do Mestre do Enem, seja no canal do YouTube, e a dos times, do Brasão, que essa sim foi anulada porque não tinha resposta. Essas outras duas, para mim, eram mais problemáticas do que essa do histograma, até porque na lógica estatística de um histograma, quando você não sabe onde que estão distribuídos esses valores, a melhor ideia estatística que a gente utiliza, né, é que você pense que eles estão igualmente distribuídos naquele intervalo. É como se aqueles 20 valores estivessem distribuídos de maneira uniforme, tipo, alguns mais próximos dos 700, outros mais próximos do 800 e tal, e não que todos estejam no 800, tá? E eu vou mostrar para vocês agora a definição estatística. Não sei se ficou muito claro isso, tá? Mas para a gente poder prosseguir com a nossa discussão aqui a respeito dessa questão, eu espero que vocês tenham entendido não necessariamente a resposta 900, mas o porquê da galera ter pensado no 900, beleza? Bom, dito isso, vamos lá para a definição estatística, né, desses quantis empíricos. Olha só, isso aqui eu tirei de um livro chamado Estatística Básica. É um livro que é
A maior referência para os semestres, pelo menos era na minha época, a maior referência para os semestres iniciais de estatística. A gente utilizava ele na metade do curso, do primeiro até o quarto ou quinto semestre. E nesse livro ele mostra o seguinte, ó, ele cita o seguinte, lá quando ele fala de quantis empíricos. Vimos que a mediana é um valor que deixa metade dos dados abaixo dela e metade acima. Então veja que, apesar de não ser rigorosamente metade-metade, é a forma estatística que a gente lê a mediana, que é uma medida de posição central. Então, se eu tenho 5, eu tenho esse aqui central, que tem 2 abaixo e 2 acima. E vejam que o 2 não é metade do 5, mas é como se você tivesse 50% abaixo e 50% acima. Bom, de modo geral, podemos definir uma medida que é chamada de quantil de ordem P, ou P-quantil, que é definida ou que é indicada por Q de P, onde P é uma proporção qualquer de 0 até 1, tal que 100P% das observações sejam menores do que Q de P. Galera, essa parte que está marcada aqui de roxa é rigorosamente o que ele está pedindo aqui, ó, tá? Ele quer que 50% dos apartamentos apresente preço inferior a um determinado P. E o 50% ele surge quando você pega essa proporção P igual a 0,5. Quando você joga 0,5 aqui, você está querendo descobrir quem é esse valor, tá? Quem é esse Q de P, que faz com que 50% das observações sejam menores do que aquele valor. Então, essa definição é rigorosamente o que ele está pedindo aqui, beleza? E como que a gente faz isso numa lógica um pouco mais formal dentro da estatística, tá? A ideia é você pensar mais ou menos o seguinte, aqui não interessa muito o contexto, tá? É retirado de uma questão lá desse livro, mas nesse problema, você tem de 4 até 8, 28% das observações, depois de 8 até 12, 33% das observações, depois de 12 a 16, 22%, de 16 a 20, 14%, de 20 a 24, 3%. Vejam que se eu somar 28 com 33, isso aqui vai dar 61. Com 22 vai dar 83. Com 14 vai dar 97, com 3 vai dar 100%. Então, eu tenho todos os meus dados ali nesse histograma somando 100%. Só que para eu calcular a minha mediana, já que eu tenho que na mediana ter 50% dos valores abaixo de um determinado ponto ali daquela minha reta, se eu já tenho 28% aqui, eu não posso acumular o 28 com 33, porque isso já vai passar de 50%, eu vou chegar em 61%. Então, supondo que todos os dados que estão aqui nessa barra, tá? Ou nessa parte do histograma, estejam igualmente distribuídos nesse intervalo de 8 até 12, é como se eu pensasse, pô, existe um ponto que está aqui, que eu vou acumular nessa parte aqui da barra. Peraí que saiu aqui. Eu vou acumular. Só um minuto. Acho que agora foi. Beleza. Que eu vou acumular nessa parte aqui da barra 22% das minhas observações, de um total de 33%, porque quando eu somar esses 28 com aqueles 22%, eu vou ter chegado exatamente no meu 50%, beleza? E a lógica para eu fazer isso é mais ou menos esse cálculo que eu vou tentar colocar aqui para vocês verem, ainda enxergando essa barra que está aqui em cima. É como se eu fizesse, tipo, tem aqui um intervalo que está indo de 8 a 12, e é como se esse ponto estivesse no 28% e esse ponto já estivesse acumulado lá no 61%. E eu quero saber quem é que está entre o 8 e o 12, que faz com que eu tenha acumulado daqui, do início até esse ponto, aqueles meus 50%. Beleza? E o cálculo que eu deveria ter que fazer é meio que uma proporção. Eu pego que o 12 menos o 8 está para 33%, ou seja, esse 12 menos esse 8 está para esse total daquele intervalo, que é 33%, assim como existe um valor que é a mediana menos o 8, que vai estar para os 22%. E aí eu acabo descobrindo nesse caso que a mediana seria 10,67%. Ou seja, 10,67 é o ponto que estaria aqui, que faria com que desde o início até chegar nele eu tivesse acumulado 50% dos valores, logo eu teria 50% dos valores inferiores àquele ponto 10,67. Tranquilo? Então é assim que a gente lida com esse cálculo de mediana de uma maneira um pouco mais formal quando você tem um histograma. E trazendo isso para esse nosso contexto desse problema, uma forma meio
não vou dizer que é tosca, mas uma forma meio aproximada de você enxergar isso é você pensar o seguinte: bom, nesse intervalo aqui de 700 até 800, eu tenho 20 elementos. Se eu pensar que eles estão uniformemente distribuídos naquela minha reta, é como se eu dividisse essa minha reta, que tem um intervalo aberto no 700, por isso que eu coloquei tracejado, e fechado no 800, é como se eu dividisse isso em 20 partezinhas. Cada partezinha dessa vai ter 5 unidades de comprimento. Então é como se aqui eu tivesse a minha primeira observação, aqui eu tivesse a minha segunda, aqui a minha terceira, até que eu chegasse na minha 20ª e todas elas estivessem igualmente distribuídas naquela reta. Tá? E bom, se eu tenho 105 apartamentos, pela lógica da mediana, você teria que pegar o 53º, ou se você pensar nesse lance de pelo menos 50% inferiores, você poderia pensar no 52,5. Não importa muito qual das duas formas você vai pensar, se você pensar no 53º apartamento, para você chegar no 53, se a gente sabe que já tinha aqui 5 mais 10 mais 5 mais 15, totalizando 35, então para chegar naquele 53, você precisaria pegar outros 18 elementos aqui, que estão igualmente distribuídos. Ou seja, você chegaria nesse elemento, que está 10 unidades abaixo do 800, que é o 790. E se você for levar mais a risco o lance dos 50% para 105 apartamentos, você teria que chegar no apartamento 52,5. Ou seja, você teria que pegar alguém que está aqui no meio, o que daria 787,5. Tá? Essa é uma maneira mais aproximada de vocês enxergarem essa ideia de estar tudo igualmente distribuído na reta. Ou, segunda maneira, e aqui a gente vai fazer de uma maneira um pouco mais formal, mais parecida com essa maneira que está lá no livro de Estatística Básica, do Bussab e Moretin. Essa segunda forma que está aqui, que é a mais correta, estatisticamente falando, eu vou pensar, bom, do 300 até o 700 eu tenho 33%. Do 300 até o 800 eu já cheguei em 52,38. Então existe alguém que está aqui que vai ser o meu 50%. Tá? Então, foi o que eu escrevi aqui. Ó. Logo, existe algum x que pertence ao intervalo de 700 até 800, tal que a gente tenha essa proporção aqui sendo observada. Ó. O 800 menos o 700 está para 20 sobre 105. 20 é o total de observações naquele intervalo. 105 é o total. Eu estou me referindo a esse intervalinho que está aqui, ó, que está aqui de roxo. Então, esse intervalo de 100 unidades está para o 20 sobre 105, assim como o x, que está aqui em algum ponto, que eu não sei exatamente onde que é, ele menos o 700 está para o meu 50%, que é a metade das observações, menos o 35 sobre 105, que foi o que eu já acumulei até chegar no 700. Beleza? Então, se você faz essas contas aqui, você vai chegar exatamente num x igual a 787,5, que era exatamente o que a gente tinha aqui, fazendo de uma maneira aproximada para o 52,5, né? Para o 52,5 apartamento ali. Beleza? Então é assim que você deveria tratar, e por isso, galera, que eu comentei lá no início que eu não achava que o INEP ia anular essa questão, porque se ele, a questão, o conceito dela não está errado. Tipo, o histograma não é um problema. Tipo, existe uma maneira estatística de você lidar com esse histograma, tá? E lidando dessa maneira estatística, que é pelo cálculo de mediana, usando essa ideia dos quantis empíricos aqui, tá? Essa ideia, ela não é errada. Então, você não pode, fica meio feio você tipo, anular uma questão que não tem um erro conceitual. Essa questão não tem um erro conceitual, ela é resolvível. Só que ela é resolvível usando uma estratégia que é o cálculo de mediana em histogramas, que é, e aí para mim é que mora o principal problema dessa questão, que é algo que na habilidade 27, se você pegar lá a matriz de referência do Enem, e você ler cada uma das habilidades da matemática, ele meio que diz para você que você não precisa saber daquilo, porque aquilo não vai ser cobrado no Enem. Porque olha só o que ele fala na habilidade 27. A habilidade 27 ela está dentro da sétima competência, lá na matriz de referência do Enem são 7 competências, e essa sétima competência ela é exclusivamente de probabilidade e estatística. E ela diz o seguinte: a H27 é de calcular medidas de tendência central ou de dispersão, medidas de tendência central, média, moda, mediana, medida de dispersão, desvio padrão e variância, principalmente,
de um conjunto de dados expressos em uma tabela de frequências de dados agrupados, não em classes, ou em gráficos. Só que veja, quando ele fala uma tabela de frequências de dados agrupados, não em classes, o que ele está querendo te dizer é o seguinte: você pode ter uma tabela de frequências de dados agrupados assim, ó. Nota 1, eu tenho 10 alunos que tiraram aquela nota 1. Nota 2, eu tenho 5 alunos. Nota 3, eu tenho 15 alunos. E assim por diante. Isso é uma tabela de frequência com os dados agrupados. Você está agrupando todo mundo que tirou nota 1, nota 2, nota 3 e tal, colocando cada uma das suas frequências. Só que não em classes, ou seja, ele não quer que você trabalhe com coisas desse tipo, tipo, alunos que tiraram de 0 a 1, eu tenho 5. Alunos que tiraram de 1 a 2, eu tenho 10. Alunos que tiraram de 2 a 3, eu tenho 15. Isso é trabalhar em classes, com dados agrupados em classes ou em intervalo de classes. Só que essas tabelas de dados agrupados em intervalos de classes é justamente ela que gera o histograma, né? Então, como é que você fala que você não vai cobrar algo, tipo uma tabela de frequências de dados agrupados? Isso pode ser cobrado, mas não em classes, porque isso gera uma dificuldade. Esse lance do cálculo da mediana, igual a gente estava vendo agora há pouco, é muito técnico, é muito tipo, como é que você calcula média em histograma? A proposta do cálculo da média também é você pensar que está todo mundo igualmente distribuído naquele intervalo, só que é um pouco mais simples. Você meio que assume que todos esses 20 valores correspondem ao ponto médio desse intervalo. E aí, a partir daí, você faz uma média meio que ponderada, usando os 750 para representar todos os valores desse intervalo. Só que esses cálculos de média, moda e mediana para intervalo de classe ou para histograma, eles são muito técnicos e podem inclusive divergir entre materiais, porque você pode ter uma forma de calcular se aqui for fechado e ali for aberto, ou se for aberto no início e fechado no final. Existe uma certa divergência em alguns materiais quanto a esses cálculos. Então, isso não deveria ser cobrado. E esse, para mim, é o principal problema dessa questão. Tá? Quando eu vou falar de estatística nas minhas aulas no cursinho, enfim, eu falo, galera, não precisa se preocupar com histograma, tá? Porque ele não pode ser cobrado, porque não pode ser cobrado pela habilidade 27 uma tabela de frequências de dados agrupados em classes. Então, não se preocupem com isso, tá? Com cálculo de média, moda e mediana. E, de certa maneira, foi o que ele cobrou quando ele colocou aqui pelo menos 50% dos apartamentos. Ele estava cobrando a ideia da mediana, do cálculo da mediana, num contexto de um histograma, que é algo que está dividido em intervalos de classes. Beleza? Então, voltando para a gente poder finalizar essa questão, que é uma questão bem problemática, tá? O que ele queria que você pensasse era relativamente simples. Ele queria que você pensasse que tinham 35 observações até esse ponto, então ainda não chegou na metade, e aqui já passou da metade. Então, a metade exata deve estar em algum ponto aqui antes do 800. Então, o 800 é que me garantiria que 50% dos valores são inferiores a ele, e por isso, letra C é a resposta correta. Porém, alguns alunos pensaram, e se todos esses 20 fossem iguais a 800? Nesse caso, a resposta não seria 800, teria que ser 900, porque se eu pegasse o 800, eu só teria 35 observações inferiores a ele, e não a metade. Então, você teria que mudar a resposta para 900, só que se você fizesse isso, você estaria ferindo um conceito estatístico que existe, né, da mediana calculada em histogramas e em tabelas de frequência em intervalo de classe, e por isso que eu desde o início achava que o INEP não ia anular essa questão. Como que você faria para calcular? Foi o que eu expliquei aqui, né? A forma de você calcular, e era o que estava explicado aqui também nesse trecho aqui do livro Estatística Básica, do Mussab Moretin, mas para mim essa questão é sim problemática por conta dessa habilidade 27 citar que não deve ser cobrado dados agrupados em classes, beleza? Então é isso, galera, espero que vocês tenham entendido, tá? Acho que essa questão tem uma chance de não ser contabilizada pela teoria de resposta ao item, porque eu acho que muitos bons alunos, talvez que ficaram meio inseguros com esse lance do intervalo aberto e fechado, podem ter acabado errando essa questão. E se você tiver uma proporção de alunos que foram muito bem na prova, errando muito essa questão, e alunos que talvez não foram tão bem na prova, acertando muito essa questão pode ser anulada sem eles dizerem pra gente, mas sim pela TRI.
Isso já aconteceu em outras provas, já aconteceu em 2014 com uma questão do pomar de maçãs, já aconteceu em 2019 com uma questão da catraca, teve aluno que errou só ela e tirou a nota máxima na prova. Então, eu acho que existe sim uma chance de que essa questão seja anulada por debaixo dos panos, digamos assim, pela teoria de resposta ao item, tá? E vai dar para saber porque o professor Lobo, né, aqui do Mente Matemática, ele só errou essa questão. Então, existe uma chance de que ele tire a nota máxima, mesmo tendo errado essa questão. Se for o caso, a gente vai saber que ela foi uma dessas questões anuladas aí pela TRI, beleza? E é isso, espero que tenha ficado clara aí toda essa ideia, toda essa discussão, um vídeo longo, mas que era importante porque teve muita gente revoltada, achando que essa questão tinha que ser anulada, professor falando que tinha que ser anulada e tal, e ela não está errada conceitualmente. Existe um problema nela, não ligado ao conceito do cálculo da mediana, mas sim à matriz de referência lá da matemática do Enem. Beleza? É isso, galera. Espero que tenham curtido.